Olá pessoal, bom dia! Como é que vocês estão? Tudo bem? Mais uma vez vamos ler a palavra do Senhor aqui. Dessa vez vamos ler a respeito da ansiedade, da correria do dia a dia e com relação às prioridades, né? A administração do tempo em nossa vida, tá bom? Vamos começar a ler lá em Mateus capítulo 6, do versículo 31 ao 34. Depois vamos ler de Marcos capítulo 8, versículo 36 e 37. E vamos finalizar com Mateus capítulo 10, versículo 28. Vamos fazer então uma oração para Deus abençoar a nossa leitura de hoje e que Ele possa falar ao nosso coração de maneira que nós venhamos entender, né? Como nós gravamos ali no vídeo da semana passada, né, que a palavra do Senhor serve para quê? Para nos ensinar, para nos repreender, para nos educar, né, e para nos mostrar o caminho da justiça, né, a educação na justiça. Então vamos lá, oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, Senhor Jesus Cristo, nós nessa manhã apresentamos nas Tuas mãos as nossas vidas e oramos, Papai querido, neste momento para que o Senhor fale ao nosso coração de maneira que nós venhamos entender através da Bíblia, da palavra do Senhor, Papai querido, como foi lido hoje mais cedo, que ela é lâmpada para os meus pés, né, e luz para o meu caminho, né, para o nosso caminho. Então, Senhor Jesus, fale ao nosso coração, Pai, e ilumina a nossa mente, que nós venhamos aprender, Papai querido, o seu falar na nossa vida. Amém e graças a Deus. Vamos lá, pessoal, então, pegue a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 6, versículo 31 ao 34. Porque, vamos lá, portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino e a justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia do amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Aqui nós podemos observar a questão da preocupação que cada ser humano tem, né? Todos nós preocupamos em investir-se bem, em alimentar-se bem, né? Em buscar recursos para satisfazer as necessidades básicas que nós temos, como alimentação, né, vestuário, água, energia de casa, dinheiro para arcar com as contas que mensalmente temos, não é mesmo? Então, isso acaba que ocupa, sim, uma grande parcela do nosso tempo e também das nossas preocupações. Só que aqui, o que nós devemos se atentar é para que essas preocupações do dia a dia, né, a rotina com relação ao trabalho, né, a preocupação em atender às necessidades, né, do trabalho, com relação aos estudos, com relação a concurso, faculdade, com relação à administração da empresa, por exemplo, também, com relação à administração da família também, cuidar, ser uma pessoa presente. Então, são muitas preocupações que hoje cercam as pessoas de bem, né? Que buscam, em linhas gerais, serem produtivas, né? Durante o seu dia, durante essa semana, né? Para que as coisas venham sempre andar ali no equilíbrio. Então, a gente observa que isso, ultimamente, né? Já se dizia alguns autores, né, que o século XXI, né, é o século da ansiedade, é o século da depressão, porque o ser humano, por meio da tecnologia, acaba antecipando o sofrimento, acaba meio que
de forma irracional, sem pensar, ele acaba antecipando as preocupações do dia da manhã, da depois. Amanhã eu tenho que ser produtivo nessa área, amanhã eu estou cheio de trabalho, eu tenho que cumprir isso. Vixe, na quarta eu já tenho aqui cumprir aquele objetivo. Na quinta eu já tenho que produzir, tenho que pagar aquela conta. Então, a internet, o mundo hoje digital, ele nos ajuda muito, contribui muito para que a gente acelere o desenvolvimento pessoal, né, através das várias formas que tem da gente aprender, da gente buscar o conhecimento. Só que se a gente não tomar cuidado com isso, pode também nos prejudicar, não é mesmo? Pode nos trazer ansiedade, porque a pessoa pode estar vendo demais a vida do outro, pensando que precisa ser melhor do que essa outra pessoa, se acha improdutivo, porque vê a pessoa postando isso, postando aquilo, não é mesmo? E a pessoa olha para a rotina dela, né? Olha para as preocupações dela e vê, nossa, eu não estou conseguindo nem o mínimo que essa pessoa está conseguindo, por exemplo, né? Então, por esses caminhos vai se veredando a questão da depressão, a questão da tristeza, da ansiedade, e até mesmo a questão do orgulho, da inveja. Enfim, são alguns maus que estão, queiram ou não, entrelaçados entre si, né? E a Bíblia diz aqui, ó, sobre a preocupação, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Aí diz aqui, ó, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, se a gente priorizar a comunhão com Deus, o tempo para com Deus, Deus ele vai nos ajudar a administrar o nosso tempo. Hoje o recurso mais importante não é o dinheiro, né? O dinheiro você pode comprar tudo, conforto, pode comprar até mesmo pessoas, trabalhos, infelizmente, é o que a gente vê através da corrupção, né? Pessoas sendo vendidas, né, por quantidade de dinheiro, né? Então, o tempo ele é a matéria mais preciosa que nós temos, pois através dela a gente prioriza Deus, a gente prospera, a gente cuida da família, cuida dos negócios e dá tudo certo. Agora, se a gente não priorizar Deus, a gente fica sem sustento, a gente fica sem equilíbrio. E quando vem as tempestades da vida, vem os ventos fortes, vem a chuva, vem a onda, aí a base ela segura firme no começo, mas depois ela vai se deteriorando, né? Como tem aquela palavra bíblica que fala a respeito da casa que foi edificada sobre a rocha e da casa que foi edificada sobre a areia. A casa que foi edificada sobre a areia, ela foi destruída, e a que foi edificada sobre a rocha, sobre a presença de Deus, sobre a presença da palavra, sobre a obediência, né? Ela firmou e aguentou todo o impacto da chuva, né, das ondas, do vento e por aí vai. Então, nós temos que buscar Deus em primeiro lugar, priorizar, porque quando nós priorizamos Deus, não sobra tempo para a ansiedade, para o medo, para o desequilíbrio emocional, para a tristeza, enfim. Deus ele ocupa o nosso coração e nos põe, né, ali proteção sobre todos estes males. E aqui, continuando, diz, portanto, não vos inquieteis com o dia da amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, se nós se preocuparmos muito com o amanhã, vamos perder a preocupação do dia de hoje. E às vezes essa preocupação pode ser fatal. Vou dar um exemplo aqui que vai servir de base, né, para nós compreendermos a questão da vida, do seu lapso de início ao fim da vida. Porque o que nós sabemos hoje, através da ciência, através da religião, através da filosofia, nós nascemos no mundo. Nascemos, crescemos, se desenvolvemos e morremos. Então nós não temos vida eterna aqui na Terra. Temos uma vida que pode se dizer, de certa forma, premeditada, porque nós vamos viver sim, mas com a certeza que um dia nós vamos vestir a nossa última camisa, nós vamos vestir a nossa melhor roupa,
e vai ser o último. O último de convivência com a família, convivência com o cachorro, convivência com as pessoas que amamos e depois, pronto, acabou. Por alguma situação, motivo, a morte chega, não é mesmo? Então, a gente vive como fosse uma linha do tempo. Cada ser humano tem uma linha do tempo, do começo ao fim, né? Eu já passei do estágio da criança, ali, do adolescente, né? Já estou ali na fase do adulto para o jovem, jovem para o adulto, né? Jovem sim, porque, né, tá entre os 23 anos pode ser jovem. Mas o caminho ali do adulto depois da velhice. A criança, o período de criança eu não vou viver mais, de adolescência já vou não viver mais, né? Então é uma fase que está ficando para trás, ficou para trás, né? Então, nós podemos observar hoje em dia que a correria ela pode se terminar na antecipação dos dias aqui na Terra. Como eu falei que ia dar um exemplo, tem um parente meu, um familiar, que ele, devido às preocupações do dia a dia, devido ao alto, né, o alto do eu, de querer administrar as coisas, deixar tudo bem, né, buscar o financeiro, né, o equilíbrio, acabou que ele morreu, mas antes disso ele foi avisado. Ó, Deus falou com ele, usou uma pessoa para falar com ele, né? Deus, ele trabalha dessa forma também, né? É uma das exceções? Mas ele sim, ele fala através de outras pessoas que têm um coração puro para avisar, né? Então ele foi avisado de que ele deveria priorizar Deus, diminuir o seu trabalho, priorizar o final de semana para buscar Deus, deixar a correria de lado, priorizar a família. Ele chorou, ele, né, ficou triste com aquela repreensão, entendeu o recado, só que como se fosse uma ferida, que você só sente a dor no começo, depois aquela dor passa e a ferida vai se recuperando, da mesma forma foi com ele. Ele recebeu aquela palavra forte, chorou, recebeu, só que foi voltando à rotina, voltando, e pensou que não, pode-se dizer que não se atentou àquilo, né? E infelizmente teve um dia que ocorreu um acidente e ele morreu, veio a óbito. Apesar dele ter confiado sempre em Deus, orado, buscado em Deus, priorizado a confiança, a existência de Deus, que são o requisito mais importante para a salvação, ele poderia ter vivido mais, priorizado mais as coisas da vida, né, como Deus tinha lhe alertado. Mas não foi por esse caminho, né? Então ele sim, creio eu que alcançou a salvação, só que poderia ter vivido mais na terra. Poderia ter abraçado mais a família, ter tido mais tempo para Deus. E com isso, né, alegrado mais a família, né, e deixado mais exemplos positivos, mais do que ele deixou, né? Então, pulemos lá para Marcos capítulo 8, do versículo 36 ao 37. Não é mesmo? Vamos lá. Lemos então. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? O exemplo que eu acabei de dar, prático e verdadeiro, né, sobre o meu familiar que morreu, né, devido à correria do dia a dia, acabou não priorizando o tempo com Deus e nem com a família. Então aqui diz, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro? Vou dar o exemplo de mim. Eu, Alisson, o que aproveita eu priorizar a vida financeira, priorizar os negócios, priorizar o dinheiro, priorizar o tempo de crescimento intelectual, mental, a capacitação, pensar só no meu corpo, em ter a melhor aparência, em ter a melhor expressão, e aí eu tá lá nos meus 50 anos, equilibrado de vida, 5 fazendas, 4 empresas grandes na cidade, milhões na conta. Eu poderia ser o homem mais bem sucedido do mundo. Só que isso, que me serviria isso tudo, essa abrangência toda, e perder a alma, que é a eternidade? Se eu vivesse, supor, um exemplo, até os 79 anos, e depois de ter conquistado tudo isso, morresse.
morri. Essa fortuna toda, esse patrimônio todo, ele não ia servir para mim ser salvo. Ele ia só deixar aqui na terra, para os meus herdeiros, e a salvação, a vida eterna com Deus, que não vai ser só 79 anos, nem 1000 anos, nem 2000 anos, mas a eternidade, a infinidade que você pensar de número ainda não condiz com a eternidade, porque vai ser para todo o sempre. Então, aqui diz, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele não fez nada, resumindo. E diz, que daria o homem em troca de sua alma? Nada. Eu não posso comprar a minha alma, minha salvação. Eu não posso dar um valor. Não. É algo impagável, né? Algo que não tem um valor exato. E para finalizar o nosso raciocínio, vamos lá para Mateus capítulo 10, versículo 28, para concretizar, né, esta palavra, que diz o seguinte, ó, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, devemos temer ao Senhor, devemos buscar a Deus, porque Ele é quem vai garantir a nossa salvação, não é mesmo? Então, eu sei que nós temos muito medo e preocupações na vida, mas a gente deve temer antes ao Senhor, que pode nos levar à salvação eterna, que pode nos garantir a vida eterna do seu lado, do que se preocupar com o homem, com medo do homem, que o homem pode me prejudicar, o que o homem pode fazer de mal na minha vida, e isso pode perder a salvação, que é o mais importante. E para finalizar, pessoal, essa leitura bíblica, uma frase que me chamou muita atenção, que diz, à medida que o homem morre para o eu, ele cresce em vida diante de Deus, do autor Scherer. Então, quando você diminui o seu eu, os seus interesses pessoais, e abre tempo para os interesses não só de Deus, mas obrigação sua que você não priorizou, que é a presença de Deus, por exemplo, Deus ele vai encher você, né? E vai ser acrescentado, como diz naquela palavra que nós lemos ali em Mateus, do versículo 31 ao 34. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Então, prioriza Deus na sua vida e você terá prosperidade e sucesso em todas as áreas da sua vida. Amém? Pessoal, essa foi a palavra de hoje. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, estou inteiramente à disposição para responder. Tá bom? Fique com Deus e que Deus abençoe sua vida e sua família. E se inscreva no canal do YouTube, né? Aperte aí o like, né? Siga nós, tá? E compartilhe esse vídeo com mais outra pessoa, com seus familiares. Ajude nós a divulgar a palavra do Senhor, porque você é bênção. Quando você compartilha a palavra de Deus, você está sendo um instrumento nas mãos do Senhor, porque você está ampliando o alcance da palavra de Deus. Então, que Deus abençoe a sua vida e que você tenha uma ótima semana. Finalizar com uma oração para nós ser mais e mais abençoados. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro nesse momento pela vida de cada uma dessas pessoas que vão estar assistindo esse vídeo, que o Senhor possa abençoar a vida dela, que o Senhor possa abençoar a semana, a família dela, o trabalho, e que o Senhor não permita, meu Pai, que a ansiedade, que o medo, que o desespero venha tomar conta do coração dessa pessoa. De nenhuma forma, papai querido, isso venha acontecer, mas que ela priorize, em primeiro lugar, a presença do Senhor na vida dela, Pai. Porque todas as coisas vão ser acrescentadas, como está lá no livro de Mateus, Pai, que nós acabamos de ler. Então eu oro e entrego nas tuas mãos a vida dessa pessoa e oro para a salvação dela, Pai. Que o Senhor possa escrever o nome dela no livro da vida, papai querido, e que venha a ser mantido para toda a eternidade. Amém e graças a Deus. Fique com Deus.